O Segredo da Rainha de São Paulo, um anúncio que chocou a alta sociedade e a verdade que ninguém queria ouvir. Você já se perguntou que segredos obscuros se escondem por trás das fachadas mais impecáveis? No coração de São Paulo, onde o luxo e a tradição se entrelaçam como o fio de um bordado real, uma noite estava destinada a gravar uma verdade brutal na memória de todos. Imagine o grande salão de uma das mansões mais imponentes do bairro dos Jardins, com seus tetos em caixotões, seus lustres de cristal murano banhando o piso de mármore polido em luz dourada, e o aroma inebriante de rosas de pitimini recém-chegadas de uma fazenda particular em Gramado, flutuando no ar. A elite de São Paulo, da velha aristocracia aos novos magnatas da tecnologia, estava lá. E no centro de todos os olhares, Carolina Fontes se preparava para demolir, peça por peça, sua própria vida. Carolina Fontes, o epítome da graça e elegância paulistana. A mulher que costumavam descrever como etérea, deslizando com a confiança de uma rainha entre os presentes. Todos os olhos a seguiam enquanto ela se dispunha a fazer um anúncio que mudaria tudo. A família Fontes completa, junto com uma pleiade de figuras influentes, cujas fotos adornavam frequentemente as páginas da revista Caras, pararam suas conversas no meio da frase. Ninguém sabia que o mundo de Carolina estava desmoronando em silêncio há meses. Ninguém suspeitava que, entre o tilintar das taças de cristal e os sussurros de antecipação, ela soltaria uma bomba. O fim de seu casamento com o multimilionário Daniel Fontes, o rei Midas da tecnologia brasileira. Carolina, nascida. Carolina Valadares Ferreira era filha única de dois influentes filantropos do sul do Brasil, Jorge e Lucinda Valadares Ferreira. Eles haviam acumulado uma fortuna investindo em energias renováveis muito antes de o resto do mundo se dar conta de seu potencial. Assim, Carolina cresceu entre mansões cobertas de era nos arredores de Angra dos Reis, exclusivos internatos na Suíça e verões em Fernando de Noronha. Ela cultivou um profundo apreço pelas artes, defendeu apaixonadamente causas ambientais e desenvolveu uma aguda intuição para ler as intenções das pessoas. Aos 21 anos, em uma gala de caridade organizada por seus pais no Círculo Militar de São Paulo, Carolina conheceu Daniel Fontes. Ele já estava abrindo caminho no mundo vertiginoso da tecnologia, um jovem brilhante e ambicioso, que havia desenvolvido uma plataforma de software revolucionária. Alto, impecavelmente vestido e transbordando confiança, Daniel fazia todos na sala se sentirem o centro de sua atenção. Seus olhos brilhavam intensamente toda vez que falava de seus planos futuros, e a intensidade de sua visão acendeu algo em Carolina naquela noite. Você pode imaginar a cena? Eles dançaram sob os lustres deslumbrantes, compartilharam risadas por incontáveis canapés de McQueen e se engajaram em profundas conversas até altas horas da madrugada. Seu namoro floresceu rapidamente. Os pais de Carolina reconheceram o potencial de Daniel e admiraram sua perseverança. Alguns sussurravam que Daniel vinha de uma origem modesta, criado por uma mãe solteira em um pequeno apartamento no bairro do Brás, sempre lutando para sair da dificuldade. Mas isso apenas alimentou sua ambição. Ele não queria apenas ter sucesso. Ele queria transformar indústrias inteiras. Pouco depois de seu primeiro encontro, a startup de Daniel, Infinitec, fechou uma série de acordos monumentais. O capital de risco se derramou em sua empresa, catapultando-o de enfant prodígio empreendedor a uma maravilha aos olhos dos financistas mais influentes. Nomes como Jorge Paulo Lemann e Luísa Helena Trajano eram sussurrados ao seu redor, elogiando seu espírito inovador.
Em 2 anos, Carolina e Daniel se casaram em uma suntuosa cerimônia na fazenda Valadares Ferreira. Rosas de um prestigiado fornecedor britânico decoraram os jardins. A noiva usou um vestido feito sob medida por um renomado designer francês. E compareceram os nomes mais relevantes da alta sociedade brasileira, incluindo o ícone filantrópico Gisele Bündchen e a ex-primeira-dama, Dona Ruth Cardoso. Foi um evento coberto pelas principais revistas do país, cada uma aclamando o casal como um novo duo de poder em tecnologia e filantropia. Mas sob o brilho e o glamour, o casamento escondia uma corrente mais escura. O charme de Daniel era inegável, mas também o era seu desejo ardente por sucesso e reconhecimento. Uma sede insaciável que o impulsionava a trabalhar jornadas de 15 horas, viajar incessantemente e assumir riscos em todas as suas formas. Ele confidenciou a Carolina no início que queria ser o maior nome em tecnologia, ofuscando qualquer um que o tivesse precedido. No início, Carolina admirava essa ambição imparável. Ela acreditava que isso abriria caminho para os projetos filantrópicos que ambos sonhavam em apoiar. De programas educacionais globais a ambiciosas reformas ambientais. À medida que a estrela de Daniel ascendia, também ascendia a fortaleza que construíam ao seu redor. Seu patrimônio líquido combinado disparou para bilhões, e com isso veio uma comitiva de assessores, pessoal, guarda-costas e aduladores. Era difícil discernir quais novos conhecidos eram amigos genuínos e quais estavam escalando os degraus da influência de Daniel. No entanto, nesses primeiros anos de casamento, Carolina e Daniel permaneceram unidos. Pelo menos durante os fugazes momentos em que Daniel não viajava a trabalho. A mansão Fontes, situada no coração de uma fazenda particular em Alphaville, tornou-se um castelo de cristal projetado por um famoso arquiteto. A estrutura era uma fascinante mistura de fachadas modernas de vidro e pilares de pedra clássicos. Era uma obra-prima arquitetônica que aparecia frequentemente em revistas de estilo de vida. De fora, as pessoas viam uma fortaleza impenetrável de riqueza e estilo. Mas Carolina a conhecia como um lugar onde ela frequentemente vagava sozinha. Quando Daniel partia, ela preenchia seus dias com projetos filantrópicos, unindo escolas locais a programas de arte, organizando jantares suntuosos para iniciativas contra as mudanças climáticas e defendendo a conscientização sobre saúde mental. Ela se tornou uma figura querida nos círculos de caridade. Sua calorosidade, inteligência e vontade de colaborar a tornaram querida por muitos. No entanto, algo estava faltando. A ambição de Daniel passou de imparável a corrosiva. Ele passava mais noites na Silicon Valley brasileira, em Florianópolis, e depois voava para a Europa para fechar novos negócios. Os fugazes jantares românticos que costumavam compartilhar se tornaram atualizações, por e-mail ou rápidas chamadas telefônicas. Mesmo quando Daniel estava fisicamente presente, sua mente costumava estar ligada à próxima grande apresentação ou reunião de investidores. Carolina se viu vivendo em um estado perpétuo de anseio. Ela tentou comunicar isso a ele, mas Daniel, sempre o solucionador de problemas, interpretou suas preocupações como um problema a ser riscado de uma lista em vez de um grito por intimidade emocional. Com o tempo, mudanças sutis começaram a corroer a fé de Carolina em sua união. Ela captou vislumbres de um comportamento desconcertante. Momentos em que Daniel baixava discretamente a voz para atender chamadas, ou quando um jantar com colegas, de repente, parecia incluir associadas demais. No entanto, por muitos anos o medo de que algo nefasto estivesse acontecendo
permaneceu como uma ansiedade tácita e persistente no fundo de sua mente. Afinal, Daniel não era apenas seu marido. Ele era o pai de seus 2 filhos, Gabriel e Sofia, e a mídia o adorava. Ele era o visionário, um magnata dos negócios que fazia discursos convincentes em conferências globais, proclamando como o futuro da tecnologia poderia salvar o planeta. Mas toda fachada perfeita finalmente racha. Aquele verão chegou a Alphaville com brisas quentes e um perfume de lilazes em flor pairando no ar. Carolina estava preparando a família para férias no lago de Sanabria, mantido o nome pela beleza e distância, uma tradição que ela e Daniel haviam iniciado anos atrás como forma de se reconectarem. Ela sentiu uma faísca de esperança de que esta viagem pudesse aproximá-los. No entanto, o cronograma de Daniel mudou no último minuto. Ele alegou que uma reunião crucial com um novo investidor de Milão havia surgido. Então ele voaria separadamente e se encontraria com eles lá. No passado, Carolina poderia ter aceitado tal mudança com mínima suspeita. Mas agora, uma voz persistente em sua cabeça questionava cada desvio do plano. Essa voz ficou mais alta quando Carolina tropeçou no telefone de Daniel, vibrando desatendido em seu escritório. O dispositivo costumava estar bloqueado com segurança biométrica, mas naquele momento estava aberto, exibindo uma mensagem de um remetente desconhecido. Sinto sua falta. Mal posso esperar para te ver de novo. Seu coração acelerou enquanto ela lia as palavras. Ela não tinha prova de quem poderia ser, mas foi o suficiente para arrepiá-la. Uma sensação de pavor revirou seu estômago. Ela largou o telefone, como se estivesse pegando fogo, e se afastou, a adrenalina correndo em suas veias. Nos dias seguintes, ela notou sinais adicionais. Daniel desaparecia por horas quando supostamente deveriam estar trabalhando juntos em casa, ou recebia uma mensagem no meio de uma conversa e mudava abruptamente de assunto, distanciando-se. Carolina, dividida entre confrontá-lo diretamente e preservar o pouco senso de normalidade que lhe restava, começou a se sentir como uma intrusa em seu próprio casamento. Uma noite, enquanto organizava um jantar beneficente, Carolina trocou olhares com uma velha amiga, Simone Kaufmann, que estava ciente do preço que a ausência de Daniel estava cobrando dela. Simone lançou-lhe um olhar de simpatia do outro lado da mesa, enquanto Daniel encantava outros convidados com histórias de seus mais recentes triunfos comerciais. Para o ouvido inexperiente, tudo o que ele dizia soava glorioso e revolucionário. Mas Carolina podia detectar um tom vazio em suas palavras. O Daniel, por quem ela se apaixonou um dia, priorizava a conexão humana profunda. O homem que agora estava sentado à sua frente parecia mais um holograma carismático atuando para uma plateia. Após o jantar, Simone abordou Carolina no grande hall iluminado pelos lustres. "Você parece tão esgotada", disse Simone suavemente, colocando a mão no braço de Carolina. "Talvez seja a hora de você se afastar de tudo isso, mesmo que brevemente." "Você merece uma pausa." Carolina forçou um sorriso educado. "Obrigada por se preocupar. Eu só preciso de um pouco de ar fresco." Antes que Simone pudesse protestar, Carolina se desculpou e saiu para o jardim. Sob a luz da manhã, o ar estava mais fresco e o aroma do jasmim noturno ajudou a acalmar seus nervos. Milhares de pensamentos conflitantes corriam por sua mente. Ela poderia estar lendo mal as mensagens no telefone de Daniel. Poderia ser um investidor ou um colega usando um tom coquete? Carolina se agarrou a cada pequena possibilidade, desesperada para se convencer de que sua suspeita era apenas uma manifestação de solidão.
Mas Carolina não era tola. Ela sabia reconhecer a diferença entre a formalidade corporativa e o segredo íntimo. Apesar de suas dúvidas, ela seguiu em frente, em meio à negação. Então, tudo mudou 2 semanas depois, quando Carolina recebeu um e-mail anônimo. Dizia: Daniel está saindo com outra pessoa há meses. Verifique o itinerário dele para a viagem de negócios a Milão. Um anexo era uma única fotografia. Daniel saindo de um carro de luxo em Barcelona, com o braço em volta de uma esbelta mulher loira de 20 e poucos anos. A expressão no rosto de Daniel não era platônica. Carolina sentiu um nó no coração enquanto examinava a foto repetidamente. Sua primeira reação foi confrontá-lo imediatamente. Mas Daniel estava fora, casualmente, ou talvez não, em outra viagem de negócios. Ela tentou ligar para ele, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Ela considerou ligar para sua assistente, Bethany, mas percebeu que queria respostas do próprio Daniel, não uma explicação cuidadosamente orquestrada. A angústia revirou seu estômago, mas uma parte tranquila de sua mente a instou à moderação. Ela precisava ter certeza, ter algo mais do que uma fotografia e um e-mail anônimo. Os dias seguintes transformaram Carolina em uma espécie de detetive. Ela entrevistou discretamente o motorista de Daniel, um funcionário leal que estava com a família há anos. Ele confirmou que Daniel havia feito vários desvios não planejados para uma luxuosa casa geminada no bairro dos Jardins. Toda vez ele insistia para que o motorista esperasse na esquina para evitar ser detectado. Carolina também encontrou um recibo de um hotel boutique em San Sebastián, um lugar que Daniel uma vez alegou detestar por sua falta de privacidade. No entanto, o recibo era para uma suíte romântica com champanhe e serviço de spa no quarto. Pouco a pouco, cada suspeita se aguçou até se tornar realidade. Não foi apenas a traição que abalou Carolina, foi a traição do homem que lhe prometeu uma parceria para toda a vida, construída sobre confiança e honestidade, o pai de seus filhos, o visionário filantrópico que falava ao mundo sobre liderança ética e integridade moral. Ela se sentiu furiosa e humilhada, mas acima de tudo, sentiu uma desolação em uma escala que nunca havia imaginado. O que Carolina não esperava era a rapidez com que os eventos sairiam de seu controle. Decidida a confrontar Daniel em particular, ela esperou até que ele devesse retornar de outra reunião crucial, desta vez em Londres. Ela planejou que ele se encontrasse com ela na mansão Fontes, para uma discussão tranquila antes da reunião familiar anual dos Fontes, um grande evento que reunia a família estendida para um fim de semana. A cada ano, os pais, irmãos, tias, tios, primos e até primos de segundo grau de Daniel se reuniam de todas as partes do mundo na mansão. Eles fariam churrascos, leilões filantrópicos e toasts sinceros sobre união e legado. No entanto, o voo de Daniel atrasou, e quando ele chegou à fazenda, todo o clã já estava presente. A mansão fervilhava de risadas, taças tilintantes e um burburinho animado que ecoava pelos corredores. Daniel entrou vestindo um elegante terno azul marinho, com um ar de triunfo exausto. Ele cumprimentou vários parentes enquanto Carolina estava no pé da imponente escada, com o coração batendo em antecipação. Ela ainda estava decidindo se o arrastava para um canto imediatamente ou se esperava até que as festividades terminassem. Mas o destino tinha outros planos. Como se orquestrado por algum desígnio cósmico, o telefone de Daniel escorregou de seu bolso enquanto ele abraçava sua mãe, caindo de display para cima no chão de mármore. Um suspiro audível ecoou pelo hall. Um dos primos adolescentes o pegou e o devolveu.
mas não antes de a tela acender com uma mensagem de Alice, o mesmo nome que Carolina havia visto em múltiplas pistas. Você se saiu muito bem, querido. Mal posso esperar para te ver na próxima semana, dizia o texto. Daniel pegou o telefone desajeitadamente. Suas bochechas coraram. Ele tentou disfarçar com uma risada forçada, mas os olhos de vários cantos do hall se fixaram na troca. Alguns parentes pareciam perplexos, outros desviaram educadamente o olhar. Apenas Carolina notou que por baixo do exterior impecável de Daniel, o pânico brilhava em seus olhos. Ele se desculpou para deslizar em seu escritório, presumivelmente para se recompor. Carolina o seguiu, sua raiva alimentando seus passos. Uma vez lá dentro, ela fechou a pesada porta de mogno atrás de si. O escritório era forrado com estantes que continham raras primeiras edições, muitas delas presentes de amigos filantropos. Daniel a encarou com uma expressão tensa no rosto. "O que você quer que eu diga?" disse ele finalmente, sua voz instável. Carolina olhou para ele, a tristeza e a fúria se contorcendo em seu peito. "Quero que você me diga a verdade." "Quem é ela?" Ele engoliu em seco, olhando para a porta como para garantir que estavam sozinhos. Então, como se alguma represa tivesse se rompido, ele começou a falar, sem negar nada e explicando tudo. O nome dela era Alice Matos, uma consultora financeira que havia se envolvido com Daniel após uma série de reuniões noturnas. Daniel insistiu que começou inocentemente, que ela era simplesmente uma mente brilhante que o ajudou a expandir o alcance global da Infinitec. Então, as linhas se confundiram, ele disse. O estresse, a ambição e o glamour do sucesso se uniram em uma mistura tóxica. Antes que ele percebesse, havia cruzado limites morais. Embora Carolina pudesse ver Daniel tremendo, ela encontrou pouco espaço para empatia. Sua confissão não curou as feridas, jogou sal nelas. Cada novo detalhe parecia uma traição 10 vezes maior. No entanto, ela se obrigou a permanecer ereta e manter a compostura, mesmo que por um momento. O jantar familiar anual estava prestes a começar no grande salão. Garçons se apressavam, preparando as longas mesas elaboradamente decoradas, polindo os talheres de prata e garantindo que os vinhos vintage estivessem na temperatura perfeita. Lá fora, as crianças corriam e brincavam sob o olhar atento das babás. Tios e primos se reuniam no terraço, engajados em animados debates sobre negócios, esportes e projetos filantrópicos. Normalmente, Carolina teria sido a anfitriã graciosa. Desta vez, ela se sentia como uma atriz em uma tragédia prestes a atingir seu clímax. Em vez de atrasar, Carolina decidiu confrontar Daniel publicamente. Não foi um ato de vingança, mas uma necessidade de que a verdade viesse à tona. Ela havia passado meses lidando com a solidão, a desolação e a suspeita. Continuar com as cortesias quebraria seu espírito de forma irremediável. Ela raciocinou que o caso de Daniel não era apenas uma traição pessoal, mas também uma mentira. Ele estava vivendo entre os mesmos parentes que o adoravam. Assim, enquanto a família se reunia para o jantar, Carolina discretamente sinalizou para o mordomo principal reter o primeiro prato. Ela bateu em sua taça de vinho de cristal com uma colher, um tilintar suave que rapidamente chamou a atenção de todos. As conversas cessaram e todas as cabeças se voltaram para ela. Daniel lançou-lhe um olhar de medo do outro lado da sala. O pulso de Carolina acelerou, mas por fora, ela parecia calma. "Boa noite a todos", ela começou.
Sua voz carregava a tranquila autoridade de uma pessoa que nunca precisou elevar seu tom para ser ouvida. Eu sei que todos voaram de diferentes cantos do mundo para estar aqui esta noite. Sou grata pela presença de vocês, mais do que imaginam. Murmúrios de aprovação e curiosidade se espalharam pela multidão. O pai de Daniel, Arthur Fontes, observou-a intensamente, e sua mãe, Camila, parecia perplexa, mas intrigada. Os primos mais jovens ficaram em silêncio, sentindo que algo maior estava em jogo. Carolina continuou. Esta noite era para ser uma celebração da família, da união e das memórias coletivas que nos unem. Infelizmente, há algo pesado em meu coração que não posso mais esconder. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Daniel e eu... Bem, digamos que nosso casamento não é a imagem perfeita que vocês poderiam imaginar. De fato, eu decidi que vou deixá-lo. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Suspiros, sussurros e o tilintar dos talheres ecoaram como uma sinfonia discordante. Daniel ficou rígido. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao redor do encosto da cadeira que ele segurava. Ele abriu a boca para falar, mas Carolina levantou uma mão para indicar que ainda não havia terminado. Eu faço este anúncio com o mais profundo arrependimento, mas também com honestidade. Daniel se desviou. Sua voz falhou, embora ela invocasse cada grama de graça para manter suas emoções sob controle. Não posso, em sã consciência, permanecer em silêncio e fingir o contrário. Esta é minha escolha, e acredito que é a certa. Uma lágrima escorregou por sua bochecha. Ela a enxugou suavemente e olhou para o mar de rostos chocados. Primos distantes, tios, tias, os pais de Daniel e seus próprios 2 filhos, que olhavam do outro lado da mesa com confusão e medo. O coração de Carolina se partiu por eles, mas ela continuou. Eu preciso que todos entendam, disse ela, sua voz embargando ligeiramente. Que eu tentei por anos manter a família que construímos, apoiar Daniel através de seu sucesso e suas lutas. Mas há um limite para a quantidade de engano que um coração pode suportar. Sinto muito se isso estraga a noite de vocês. A voz de Daniel cortou o ar, trêmula, mas enérgica. Carolina, por favor, podemos falar sobre isso em particular. Não é necessário fazer isso aqui, na frente de todos. Uma única onda de tensão percorreu a multidão. Carolina se ergueu, olhando para Daniel, com os olhos cheios de desolação, mas inabalável em sua resolução. Eu implorei para você falar em particular, Daniel. Por meses eu me aproximei, esperando que você se abrisse sobre o que estava acontecendo conosco. Você fechou a porta para mim. Então agora eu terminei de bater em uma porta que não abre. Um murmúrio de surpresa e simpatia se espalhou pelo salão. Arthur Fontes esfregou a têmpora em descrença. Camila levou uma mão trêmula à boca. Os irmãos de Daniel trocaram olhares atônitos. Simone Kaufmann, que havia comparecido como amiga da família, estava de pé no fundo, com lágrimas nos olhos. Foi um momento que dividiria para sempre o antes e o depois da vida de Carolina. Em um único ato decisivo, ela havia despedaçado o véu de ilusões que cobria sua imagem pública. Daniel parecia um homem encurralado pelas consequências de suas próprias ações, sua tez pálida, sua postura antes confiante e vacilante. No rescaldo imediato, o grande salão parecia uma câmara de ecos. Uma rajada de reações sobrepostas se espalhou entre os convidados. Alguns parentes correram para Carolina, com os braços estendidos, oferecendo consolo. Outros cercaram Daniel, exigindo uma explicação. O pessoal permaneceu desajeitadamente de lado, sem saber se devia continuar servindo ou recuar do campo de batalha emocional.
Carolina, sentindo-se tonta pela adrenalina, acenou para o mordomo principal, que silenciosamente entendeu que era melhor servir o jantar em ambientes menores e separados para quem ainda desejasse comer. A grande refeição familiar que haviam planejado não aconteceria. Ela se virou procurando seus filhos, Gabriel e Sofia. Eles estavam brincando no corredor adjacente momentos antes de seu anúncio, mas agora ela os viu na entrada do salão com os olhos arregalados de medo. Mamãe, Gabriel, de 12 anos, aventurou-se a dar um passo à frente. O menino era alto para a idade e seus olhos iam e vinham entre ela e Daniel. Sofia, de apenas 8 anos, agarrava o braço de Gabriel à beira das lágrimas. Carolina se ajoelhou até a altura deles, ignorando o turbilhão de caos adulto atrás dela. «Queridos», disse ela suavemente, «eu sinto muito que vocês tiveram que ouvir isso. O pai de vocês e eu amamos muito vocês. Isso nunca vai mudar». Ela abriu os braços e os dois se inclinaram em seu abraço, com a confusão estampada em seus pequenos rostos. Daniel se aproximou, pálido. Ele tentou se aproximar deles, mas Gabriel enrijeceu instintivamente e Sofia se aninhou mais perto de Carolina. A expressão de Daniel se desfez ao ver isso, mas ele recuou como se estivesse consciente de que era a causa do medo deles. A alguns metros de distância, a mãe de Daniel, Camila, observava a cena de partir o coração, com lágrimas brilhando em seus olhos. Ela pairava por perto, querendo ajudar, mas sem saber como. Finalmente, ela deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Carolina. «Querida, há algo que eu possa fazer?» Carolina levantou os olhos. Seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e determinação. «Agora eu só preciso de espaço. Me desculpe. Eu sei que isso é difícil para você também». Camila sentiu isso, engolindo sua própria dor. Foi um momento complicado para ela. Ela amava seu filho incondicionalmente, mas também tinha passado a admirar e amar Carolina como a filha que nunca teve. Em outro canto, Arthur Fontes havia encurralado Daniel, sua voz baixa e urgente. Arthur era uma presença imponente, um CEO aposentado que nunca hesitou em dar a conhecer suas opiniões. Pela sua expressão severa, estava claro que a conversa era tudo menos agradável. Mais tarde, naquela noite, uma vez que a maioria da família havia se dispersado para diferentes salas da mansão ou se retirado para hotéis próximos, Carolina se viu na quietude da pequena biblioteca particular da mansão. Este era um de seus cômodos favoritos, prateleiras de cerejeira escura, forradas com literatura de todas as épocas, uma luxuosa cadeira de leitura perto de uma lareira ornamentada e uma grande janela com vista para os jardins extensos. Ela afundou na cadeira exausta e de coração partido. As lembranças a invadiram como um maremoto. Ela se lembrou dos primeiros dias de seu relacionamento com Daniel. Como ele falava apaixonadamente sobre unir comunidades globais através da tecnologia. Como eles foram voluntários em cozinhas de sopa juntos quando a Infinitec estava começando. Como eles uma vez passaram uma noite espontânea dançando no Parque Ibirapuera, ao som de um violinista de rua aleatório, apenas porque parecia mágico. Em uma lembrança, ela se viu depois de ter perdido uma querida amiga da faculdade para uma doença inesperada. Ela estava inconsolável, mas Daniel apareceu em sua porta com comida de seu restaurante tailandês favorito, um CD caseiro de música de piano relaxante e braços prontos para abraçá-la através de sua dor. Eles costumavam se comunicar sem esforço, como se suas almas estivessem em constante conversa. Quando isso mudou,
Ela não conseguia identificar o momento exato, mas provavelmente foi quando a estrela de Daniel subiu muito perto do Sol. Seus projetos filantrópicos eram para mantê-los unidos. Eles cofundaram a iniciativa Fontes Valadares para apoiar jovens carentes em nações em desenvolvimento, chegando a viajar para vilarejos remotos na África e no Sudeste Asiático. Fotos dessas viagens, capturando seus sorrisos suados e corações esperançosos, adornavam as paredes da biblioteca. No entanto, à medida que o império de Daniel crescia, também cresciam as exigências de seu tempo e atenção. O sinal mais simples de que algo estava errado tinha sido sua falta de disponibilidade emocional. Ele não perguntava mais sobre o dia de Carolina ou seus objetivos. Tudo era ofuscado por conversas sobre IPOs, aquisições, lançamentos de produtos. Esfregando as têmporas, Carolina sentiu as lágrimas. Ela estava se segurando o dia todo. Ela se esforçou tanto para manter o casamento, especialmente pelas crianças, mas no momento em que descobriu provas irrefutáveis do caso de Daniel, ficou claro que ela tinha sido a única lutando para preservá-lo. Pelo corredor, em uma suíte de hóspedes menor, Daniel caminhava de um lado para o outro. Sua gravata estava desfeita e o paletó amassado em uma cadeira. Ele parecia um homem que acabara de vislumbrar a magnitude do que estava prestes a perder. Horas antes, ele era o magnata da tecnologia multimilionário que podia deslumbrar uma sala com seu charme. Agora, a família que ele alegava valorizar estava à beira do colapso devido à sua imprudência. Ele olhou para as notificações de mensagem em seu telefone de Alice. A culpa o consumia. Mais mensagens vieram, algumas de apoio, outras exigindo saber por que ele não estava respondendo. Ele jogou o dispositivo na cama, não querendo encarar a prova de sua infidelidade. As palavras de seu pai ainda ecoavam em sua mente. Você é um tolo, Daniel. Sua mãe e eu o criamos para valorizar a lealdade e a família. Eu não construí um legado para você manchá-lo dessa maneira. Daniel tentou se defender, mas cada desculpa desmoronava sob o peso de sua própria culpa. Ele percebeu o quão frágil era sua imagem pública meticulosamente cuidada. Mais importante, ele percebeu o quão gravemente havia ferido Carolina, uma mulher que ele uma vez acreditou ser sua parceira perfeita, que o havia apoiado mais do que ninguém. Uma batida suave soou na porta. Ele a abriu para encontrar sua irmã, Verônica Fontes, uma das poucas pessoas na família que sempre falava o que pensava. Ela era 3 anos mais velha, com o mesmo cabelo escuro e a mesma presença imponente de Daniel, embora tivesse escolhido um caminho mais privado, trabalhando como psicóloga clínica. Ela entrou no quarto cruzando os braços. "O que você fez?" ela perguntou, sua voz cheia de um tom de decepção que doía mais do que qualquer insulto. Daniel afundou na beira da cama, enterrando o rosto nas mãos. "Eu não sei, eu simplesmente errei gravemente." Verônica parou na frente dele. "Isso não é apenas um pequeno erro. Você traiu Carolina da pior maneira possível e está arriscando perder o respeito de seus filhos. Você está realmente disposto a seguir em frente com um divórcio?" Daniel levantou os olhos, o desespero brilhando em seus olhos. "Não. Eu não quero perdê-la. Eu nunca quis que isso saísse do controle. Eu sou um idiota. Alice foi um erro que eu deixei ir longe demais. Eu simplesmente..." Ele parou. O ar engasgou em sua garganta. As feições de Verônica se suavizaram. Ela se sentou ao lado do irmão, a mão repousando levemente em suas costas. "É hora de descobrir o que é mais importante, Dan.
Você é brilhante em fechar negócios, em forjar parcerias globais, mas parece que você esqueceu como cultivar a parceria que deveria importar mais do que qualquer acordo comercial. Seu casamento. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Verônica nunca o tinha visto chorar, e vê-lo a partiu o coração. Este era um homem que havia escalado os picos mais altos do sucesso apenas para se encontrar despedaçado por suas próprias decisões egoístas. "O que eu posso fazer?" ele perguntou, como se procurasse uma solução imediata. Verônica suspirou. "Fale com Carolina e eu digo, converse de verdade com ela. Peça desculpas, mas não espere um perdão instantâneo. Você precisa provar com ações, não palavras, que está disposto a mudar. E se ela ainda quiser o divórcio, respeite essa escolha." Ele assentiu, engolindo em seco. Era uma pílula amarga considerar que ele talvez não tivesse a chance de consertar o que havia quebrado. Mas ele resolveu tentar. Na manhã seguinte, as tensões ainda pairavam sobre a mansão. Metade da família estendida decidiu ir embora mais cedo, não querendo se envolver no drama. Outros ficaram, esperando apoiar Carolina ou Daniel de alguma forma. Gabriel e Sofia foram levados para a casa de um primo próximo para protegê-los da contínua agitação, deixando a mansão inquietantemente silenciosa. Em um movimento que não surpreendeu ninguém, Alice tentou entrar em contato com Daniel repetidamente, exigindo saber o que estava acontecendo. Daniel ignorou suas ligações. Ele não tinha ideia de como confrontá-la ou se tinha alguma intenção de continuar o relacionamento. Para ser honesto, ele sabia a resposta no fundo. Alice não era com quem ele queria passar a vida. Ela havia sido uma distração, uma escolha destrutiva e egoísta que agora a ameaçava desmantelar tudo o que ele mais amava. Por volta do meio-dia, Daniel finalmente reuniu coragem para bater na porta do quarto de Carolina. Ela havia se mudado para uma suíte separada na noite anterior, um sinal claro de sua intenção de se distanciar. Ele ouviu a voz dela concedendo permissão para entrar. Com o coração batendo forte, ele entrou. Carolina estava em pé perto da janela, vestindo uma blusa branca simples e calças casuais. Ela tinha o porte de alguém que não havia dormido, seus olhos vermelhos e o rosto pálido. No entanto, ela mantinha uma dignidade tranquila, que lembrou Daniel da mulher por quem ele se apaixonou há tantos anos. "Eu sinto muito", ele começou, a voz trêmula. A gravidade daquelas palavras pairou no ar, ecoando nas paredes imaculadas. "Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas preciso que você saiba. Sinto muito por ter mentido, por ter traído você, por toda a dor que causei." Carolina permaneceu imóvel, seu olhar fixo na extensa propriedade do lado de fora. "Você deveria ter pensado nisso antes." Ela respondeu, a voz vazia. "Estou além de desculpas agora. Eu só quero planejar como vamos seguir em frente pelo bem das crianças." O ar engasgou na garganta de Daniel. "Eu mereço isso. Mas antes de falarmos sobre qualquer outra coisa, preciso que você saiba que meu caso com Alice acabou." Carolina se virou para encará-lo, as lágrimas brilhando em seus olhos. "Acabou porque você foi pego? Ou acabou porque você percebeu que estava errado?" A pergunta o atingiu profundamente. Daniel fechou os olhos, a culpa se contorcendo em seu peito. "Eu fui egoísta e estúpido. Eu me deixei levar pela emoção, pela empolgação, pela atenção. Talvez tenha sido uma crise de meia-idade, o que você quiser chamar. Mas estava errado. E agora, vendo tudo o que arrisco perder, eu entendo o quão insignificante foi comparado à nossa família." Carolina soltou um suspiro trêmulo.
Eu costumava acreditar que você nunca faria algo assim. Eu acho que eu era ingênua, ou talvez apenas cega pelo amor. Ela fez uma pausa, seus olhos examinando o rosto dele. Eu vou pedir o divórcio. Eu preciso que você entenda isso. As lágrimas de Daniel finalmente transbordaram. Ele ficou em silêncio por um momento, os ombros caídos como se o peso do mundo inteiro estivesse sobre ele. Eu entendo, ele sussurrou. Se é isso que você realmente quer, eu não vou lutar contra você. Mas eu preciso que você saiba que eu farei qualquer coisa por uma segunda chance. Ela desviou o olhar, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não sei se algum dia poderei confiar em você novamente, ela admitiu. Por todos esses anos eu acreditei em sua integridade, em seu senso de certo e errado. E saber que você pôde fazer isso, manter mentiras por tantos meses, é mais do que eu posso suportar. Daniel assentiu, tentando engolir o nó na garganta. Eu respeitarei sua decisão, seja ela qual for. Eu cooperarei com o que você decidir. Mas, por favor, Carolina, se houver a menor chance de que você possa me perdoar um dia, eu prometo trabalhar incansavelmente para provar que sou digno disso. O rosto de Carolina mostrou um vislumbre de compaixão, uma faísca do amor que eles compartilharam, apesar de tudo o que havia acontecido. Mas sua determinação permaneceu firme. Eu preciso que você vá embora, ela disse suavemente. Eu quero um tempo sozinha para pensar. As crianças voltarão mais tarde, e eu preciso encontrar uma maneira de explicar tudo isso a elas. Sem protestar mais, Daniel saiu de casa. Ele sabia que qualquer tentativa de manipular suas emoções apenas aprofundaria sua desconfiança. E embora cada fibra de seu corpo desejasse abraçá-la, implorar-lhe para não finalizar o divórcio, ele reconheceu a ironia da situação. O empresário talentoso, o homem que sempre encontrava soluções e superava obstáculos, agora era incapaz de consertar o que ele mesmo havia quebrado com tanta negligência. O final que ninguém esperava, o aparecimento de Alice. Antes que Daniel pudesse sequer começar a organizar seu próximo movimento, uma visita inesperada chegou aos portões da mansão Fontes. Alice Matos, vestindo um blazer preto impecável e uma saia combinando, parecia exatamente a consultora financeira polida e ambiciosa que era. Apesar do choque na mansão, a segurança a reconheceu de visitas anteriores com Daniel e a deixaram passar, embora relutantemente. Ela se dirigiu à entrada principal, ignorando os olhares desconfortáveis do pessoal de serviço. A notícia havia se espalhado como fogo entre eles. Eles sabiam quem ela era e por que estava lá. No entanto, Alice parecia determinada, com o queixo desafiador. Ao entrar no hall, ela viu Daniel que estava descendo a grande escadaria, o rosto atravessado por uma mistura de emoções. Choque, raiva, culpa. Ele se aproximou dela, a voz baixa e cortante. O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você, disse Alice em um tom frio e conciso. Você não tem respondido minhas ligações. Eu soube o que aconteceu ontem à noite. A família inteira sabe, certo? Ela exalou bruscamente. Eu não me inscrevi para este nível de drama. Os olhos de Daniel se acenderam. Drama? Você acha que isso é apenas drama? Minha família inteira está em crise por nossa causa. Alice cruzou os braços. Você quer dizer a reação exagerada de sua esposa? Ela armou um circo na frente de todos. O maxilar de Daniel se apertou. Ele sentiu uma súbita onda de proteção por Carolina, uma emoção que ele não sentia com tanta força há meses. Não a culpe. Ela tem todo o direito de estar furiosa. Nós a enganamos. Alice zombou com uma ponta de ressentimento na voz.
Você está me fazendo parecer a vilã. Você me disse que estava infeliz, que Carolina não entendia mais sua visão, que o casamento estava praticamente morto. Você não se lembra disso? Interação com o público. Você acha que Alice também tinha o direito de se sentir enganada? Ou a culpa foi dela por se envolver com um homem casado? Deixe-me saber nos comentários. A culpa apunhalou Daniel. Sim, eu disse essas coisas em momentos de fraqueza, buscando simpatia ou validação. Agora essas palavras pareciam facas fincadas em suas próprias costas. Independentemente do que eu disse em particular, a realidade é que eu fiz um compromisso com ela e o quebrei. Ele replicou. Alice, isso acabou. Eu não posso continuar com isso. Ela balançou a cabeça, uma mistura de descrença e raiva, torcendo suas feições. Então é isso? Você estraga seu casamento e então decide que não me quer também? Você percebe o quanto eu investi em nosso relacionamento? Profissional e pessoalmente. Daniel apertou a ponte do nariz, sentindo uma enxaqueca iminente. Eu vou garantir que sua posição profissional não seja comprometida. Se você precisar de referências ou se houver uma posição na Infinitec, ela o interrompeu, a voz pingando sarcasmo. Ah, que generoso! Obrigada pela oferta de emprego, Dan, mas eu não vim aqui para negociar um movimento profissional. Você e eu tínhamos algo real, e você não pode simplesmente me jogar para o lado agora que é inconveniente. Daniel inalou profundamente. Eu não estou te jogando para o lado. Estou fazendo a única coisa que posso fazer. Encerrar um relacionamento que foi construído sobre mentiras. A tensão no ar era sufocante. Alice o encarou, sua fúria misturada com mágoa. Por um momento, ela apareceu à beira das lágrimas. Então, sua expressão endureceu, tornando-se calculista. Bom, se é assim que você quer jogar. Mas não espere que eu fique quieta se Carolina decidir tornar este escândalo público. Não se esqueça, Daniel, que eu sei muito sobre seus negócios. A ameaça foi clara e aterrorizou Daniel em múltiplos níveis. Não porque ele tivesse negócios sombrios, ele se orgulhava de suas estratégias de negócios legítimas, embora agressivas, mas porque um escândalo público poderia devastar ainda mais Carolina e as crianças. Antes que Daniel pudesse responder, Carolina mesma emergiu no hall. Ela havia ouvido as vozes elevadas na discussão do corredor adjacente. Seu olhar deslizou entre Daniel e Alice. Seu rosto relaxou momentaneamente em choque com um confronto inesperado. Então ela se recompôs, mantendo-se ereta. Você deve ser Alice, disse Carolina, seu tom gélido, mas controlado. Eu sugiro que você vá embora. Este não é nem o momento, nem o lugar. Alice olhou para Carolina de cima a baixo, e por um instante nenhuma falou. Daniel podia sentir o pulso da tensão, como eletricidade no ar. Alice abriu a boca como para retrucar, mas talvez, sentindo a inabalável resolução de Carolina, ela exalou bruscamente, virou-se e foi embora. Daniel considerou segui-la para evitar mais conflitos, mas um único olhar para o rosto chocado de Carolina o prendeu no lugar. Eles permaneceram em silêncio até que o eco dos saltos de Alice no chão de mármore desapareceu completamente. Então, Carolina fechou os olhos, como se estivesse reunindo os últimos vestígios de sua compostura. Faça-me um favor, ela disse suavemente, encontrando o olhar de Daniel. Arrume suas coisas e vá embora. Eu preciso desta casa só para mim por um tempo. Eu preciso pensar sem você por perto. Ele abriu a boca para se opor, para se oferecer a ficar em uma ala separada, mas a dor resoluta nos olhos dela o silenciou. Tudo bem.
Ele disse em voz baixa. Eu irei, mas, por favor, se você precisar de alguma coisa... Ela simplesmente balançou a cabeça e recuou pelo corredor. Daniel a viu desaparecer nas sombras da mansão, percebendo que poderia ser a última vez que a veria vivendo sob o mesmo teto. O labirinto legal e a autocrítica. Durante as semanas seguintes, a vida se tornou um turbilhão de consultas legais, acordos de custódia e um doloroso escrutínio público. A imprensa descobriu o caso de Daniel e o dramático anúncio de Carolina. Embora os detalhes fossem escassos, Carolina havia se recusado a alimentar a fofoca. Fotógrafos acamparam em frente aos escritórios de advocacia na esperança de vislumbrar qualquer uma das partes. Colunistas sociais teceram histórias sensacionalistas, alguns atiçando a especulação de que Carolina buscava um acordo enorme, enquanto outros rotulavam Daniel como o típico multimilionário mulherengo. Chamada à ação. O que você acha que é mais difícil para um multimilionário enfrentar? A perda de dinheiro ou o julgamento público? Vote em nossa enquete rápida. Dinheiro ou reputação? Daniel se mudou temporariamente para uma cobertura de luxo no centro de São Paulo. Ele se afogou no trabalho enquanto tentava simultaneamente se comunicar com Carolina por todos os meios possíveis. Ele enviou-lhe cartas sinceras pedindo desculpas pela dor que havia causado. Ele prometeu se redimir e, discretamente, fez arranjos para canalizar fundos adicionais para a iniciativa Fontes Valadares, na esperança de provar que ainda estava comprometido com um sonho compartilhado de filantropia. Mas cada gesto foi recebido com silêncio, com Carolina, por outro lado, estava se afogando em sua própria turbulência. Ela havia contratado um advogado de divórcio respeitável para representar seus interesses e proteger o futuro de seus filhos. Cada dia era uma montanha-russa emocional. Em um momento, ela estava resoluta em sua decisão. No seguinte, ela era atormentada por lembranças do homem que ela ainda amava, o pai de seus filhos, o parceiro com quem ela imaginou envelhecer. Havia espaço para a reconciliação? Ela poderia confiar que ele não se desviaria novamente. Seus pais tentaram oferecer orientação, lembrando-a de sua própria força e valor. Simone Kaufmann, sua amiga mais próxima, estava lá diariamente, emprestando um ouvido ou um ombro para chorar. Uma tarde, tomando xícaras de chá de hortelã na sala de estar de Carolina, Simone levantou uma pergunta que atingiu Carolina profundamente. Quando você pensa no seu futuro, você sente uma faísca de esperança de que talvez, apenas talvez, Daniel ainda possa fazer parte dele? Ou isso é muito doloroso de imaginar? Carolina, olhando para o líquido girando em sua xícara de chá, confessou: eu não sei, estou com raiva, magoada e, no entanto, há uma parte de mim que se pergunta se estou perdendo não apenas um casamento, mas um parceiro que, apesar de seus erros, uma vez cuidou de mim de maneiras que ninguém mais fez. Simone assentiu, solidária. É para isso que serve a cura. Você não precisa decidir todo o seu futuro agora. Reserve um tempo para lamentar, para se recuperar. Se Daniel estiver verdadeiramente arrependido, ele lhe dará o espaço de que você precisa. Paralelamente, Daniel estava lidando com sua própria introspecção. Durante um passeio noturno pelo Parque Ibirapuera, onde ele e Carolina uma vez dançaram ao som de um violinista de rua, ele desabou em lágrimas. A lembrança daquela noite mágica parecia pertencer a outro mundo. Cheio de arrependimento, ele considerou fazer terapia, reconhecendo pela primeira vez que poderia ter uma necessidade insaciável de validação que o levou para o mau caminho. Se ele quisesse ter alguma chance de salvar sua família,
precisava enfrentar seus demônios. Poucos dias depois, Daniel marcou uma reunião privada com o advogado de Carolina. Querendo garantir que a divisão de propriedades e os acordos de custódia fossem tratados com respeito, ele insistiu na custódia compartilhada e igualitária das crianças. Se Carolina estivesse aberta a isso, prometendo que não faria nada para tornar o processo litigioso. Ele até considerou renunciar ao cargo de CEO para priorizar sua família. O mundo da tecnologia poderia ver isso como um movimento surpreendente. Daniel Fontes cedendo seu assento de poder. Mas para ele, parecia um sacrifício necessário para demonstrar o quão sério ele estava em se redimir. Essa nova humildade gradualmente chegou aos ouvidos de Carolina, principalmente através de seu advogado. Embora ainda cautelosa, ela não podia negar que as ações de Daniel indicavam um remorso genuíno. Talvez, ela pensou, ele estivesse finalmente enxergando além do fascínio do sucesso e status. Ela decidiu que seria benéfico para as crianças verem o pai e que ela não podia permitir que sua amargura ofuscasse o vínculo deles. Assim, ela concordou com um encontro à tarde com Daniel em um parque público onde Gabriel e Sofia poderiam brincar. O encontro foi estranho no início. Daniel chegou cedo em roupas casuais, uma mudança em relação aos seus ternos sob medida habituais. Ele segurava um buquê de girassóis, os favoritos de Carolina, e cumprimentou seus filhos com um nervosismo visível. Gabriel hesitou, ficando rígido enquanto Daniel tentava abraçá-lo. Mas Sofia correu para seus braços, afundando o rosto em seu ombro, como se esquecesse momentaneamente a turbulência das últimas semanas. Carolina observou a uma ligeira distância. Seu coração apertou com a cena. Daniel pegou seu olhar e se aproximou com as flores, oferecendo-as timidamente. "Obrigado por me deixar vê-los", ele disse em voz baixa. "Eles significam tudo para mim. E você também, Carolina." Ela aceitou o buquê, mordendo o lábio. "Eu estou fazendo isso por eles", respondeu sua voz instável. "Eles sentem sua falta." Daniel assentiu. "Eu sinto falta deles. E de você mais do que posso expressar. Eu sei que as palavras significam pouco agora, mas estou trabalhando para me tornar o homem que você um dia acreditou que eu era." Eles conversaram um pouco mais enquanto as crianças brincavam nos balanços, forjando o primeiro passo em um novo caminho frágil. Naquela noite, Carolina se pegou repensando tudo. Às vezes, os divórcios são simples, uma ruptura final de um vínculo irreparável. Outras vezes, eles se tornam o impulso para uma profunda mudança pessoal. Daniel poderia mudar o suficiente para consertar o que havia quebrado? Ou era tarde demais o caminho para a redenção? Nos meses que se seguiram, Daniel continuou a frequentar sessões de terapia, se afastou das operações diárias da Infinitec e fez o máximo para provar a Carolina que ele estava falando sério sobre priorizar sua família. Enquanto isso, Carolina processou sua dor, procurou aconselhamento e se concentrou em seus projetos filantrópicos mais do que nunca. O processo de divórcio avançou, embora lentamente. O advogado de Carolina garantiu que todos os aspectos da pensão alimentícia e da divisão de bens fossem justos, mas uma mudança sutil ocorreu quando Carolina concordou em se encontrar com Daniel para uma sessão de terapia familiar. Contra todas as probabilidades, as velhas feridas começaram a cicatrizar, cautelosamente, mas de forma constante. Ela viu Daniel sob uma nova luz, imperfeito, arrependido e genuinamente trabalhando para reparar o dano. No dia em que o advogado de Carolina trouxe os documentos finais do divórcio para ela assinar, ela hesitou.
Olhando para os papéis legais, ela se lembrou de como Daniel havia sido seu melhor amigo, não apenas seu marido. Ela se lembrou das risadas, das piadas internas, do apoio silencioso que eles deram um ao outro nos primeiros dias da Infinitec. Isso poderia ser reacendido. Não era uma questão de voltar aos velhos tempos. Muita coisa havia mudado, mas talvez eles pudessem recomeçar. Naquela noite, ela visitou a cobertura de Daniel com os papéis assinados na mão. Ele a recebeu na porta, com apreensão estampada em seu rosto. "Eu quero que você saiba", ele disse em voz baixa, "que eu não vou guardar rancor se você protocolá-los. A culpa é minha e eu aceito as consequências." Carolina assentiu entrando. Ela olhou em volta. O lugar era austero, minimalista, sem o calor de um lar familiar. "Eu só quero conversar", ela respondeu. Eles se sentaram um de frente para o outro, com os documentos descansando na mesa de centro entre eles. Por horas, eles discutiram o futuro. Falaram sobre o que significava confiança, limites e os compromissos necessários para reconstruí-la, e a necessidade de tempo para provar uma mudança genuína. Daniel se ofereceu para continuar morando separados enquanto trabalhavam em terapia juntos. Ele não pressionou por uma reconciliação imediata. Ele simplesmente expressou um desejo sincero de curar e, eventualmente, restaurar o vínculo deles para si mesmos e para as crianças. No final, Carolina pegou a caneta, mas não assinou. Em vez disso, ela olhou para Daniel com lágrimas nos olhos, uma faísca de esperança ousando surgir. "Eu não estou pronta para te perdoar completamente", ela admitiu. "Mas estou disposta a nos dar uma chance para ver se podemos seguir em frente de uma maneira mais saudável. Se não pudermos, então eu os assinarei." Uma lágrima escorregou pela bochecha de Daniel. "Obrigado", ele sussurrou com a voz embargada. "Eu prometo que passarei o resto da minha vida trabalhando para ser digno dessa chance." E assim, eles começaram um novo capítulo. Tentativo, incerto, mas não sem esperança. A imprensa finalmente passou para outros escândalos e a família estendida parou de fofocar assim que viu os esforços genuínos de Daniel. A vida não voltou de repente a um conto de fadas perfeito. Era uma tapeçaria complexa de amor, traição, arrependimento e renovação. No entanto, através da perseverança, honestidade e um desejo inabalável de proteger seus filhos, Daniel e Carolina se encontraram forjando um caminho que nunca souberam que existia. Onde mesmo a confiança quebrada poderia ser meticulosamente consertada, um dia de cada vez. Terminaria em um perdão verdadeiro ou em uma eventual separação. Só o tempo diria, mas por enquanto a esperança era suficiente. Esta história de traição e redenção, ambientada sob o céu de São Paulo, nos lembra uma verdade universal. Mesmo as maiores fortunas e os estilos de vida mais glamurosos podem ser despedaçados por um único ato de desonestidade. Mas o verdadeiro legado não é o que se constrói com riqueza, mas sim com a vontade de reconstruir após uma queda. A lição final de Carolina. A dignidade de uma mulher não se baseia no anel que ela usa, mas na coragem de enfrentar uma mentira, por mais dolorosa que seja a verdade. A lição final de Daniel. O maior sucesso é o que se conquista em casa, com a lealdade e o amor incondicional.